Queridos amigos, vamos juntos a partir de agora estudarmos sobre nossas próprias dificuldades. Quantas vezes nós caímos na vida, mas nós precisamos levantar. Nós não podemos permanecer no chão. O tema desse nosso estudo é: ao cair, reerga-se. E é Paulo que nos dá a orientação firme na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Paulo nos diz: a tribulação produz fortaleza. A tribulação é a tormenta da alma. E na vida, nós passamos por tribulações, nós passamos por tormentas, são necessárias no nosso processo educativo. E em algumas situações, quando as tormentas são ásperas, nós caímos. Nós só não podemos permanecer no chão. Precisamos nos levantar sempre que nós cairmos, todas as vezes que se fizer necessário. E é o Espírito Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé, que nos dá a orientação firme. Bezerra de Menezes nos fala: não permaneçais caído no chão, da inércia, da desolação, aguardando que mãos anônimas, que mãos abnegadas façam o trabalho que vos compete, que é de prosseguir caminhando com os vossos próprios pés. Amigos, pensemos. Bezerra de Menezes, ele nos orienta de uma forma firme. Nós não podemos permanecer caídos no chão. De que forma? No desânimo, na inércia, na prostração. Não, nós não podemos. Precisamos nos levantar e não ficar aguardando que outros venham nos socorrer. Mãos abnegadas, mãos anônimas, nada disso. Cada um necessita caminhar com os seus próprios pés, fazendo a sua caminhada pelas suas próprias escolhas. Isso é necessário. Cada um é o senhor da sua própria reencarnação, senhor de si e responsável pelos seus próprios atos. O que significa dizer que é uma ilusão, é uma infantilidade colocarmos a responsabilidade dos nossos erros, das nossas mazelas, dos nossos enganos no outro. Isso é postergar a nossa melhoria íntima, é retardar o nosso crescimento espiritual, o nosso próprio amadurecimento. Não, não podemos fazer isso. A vacilação, saibamos, ela também é um processo educativo. Ela educa a vacilação. Por que ela educa? Voltemos mais uma vez para Paulo. E a epístola também é a epístola aos Romanos. Só que agora o capítulo é 17 e o versículo 19. E Paulo nos diz: o bem que quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É assim na escola da vida. Erramos para aprendermos. Vacila aquele que ainda não conquistou convicção, aquele que ainda não tem robustez moral. Convicção, não tem certeza, porque está aprendendo, porque está estudando. E por isso ele vacila, e por isso ele comete erros. Processo natural nesse processo da nossa educação. Só não podemos permanecer caídos no chão da inércia, da desolação, do desequilíbrio. E de tanto nós treinarmos, nós vamos fortalecer a nossa própria intimidade. Nós vamos gerar os músculos morais. Nós vamos desenvolver virtudes. E aí nós vamos caminhar com maior convicção, com maior segurança, porque uma vez que nós aprendermos, nós não vamos mais cometer os mesmos erros. Nesse estado, portanto, de aprendizagem, sentir medo, insegurança é natural. O que nós precisamos é ultrapassá-los.
e não cairmos na angústia, no desequilíbrio. Isso nós não podemos fazer. Estados de sofrimento, de incertezas, de medos, todos nós experimentamos. Mas vamos superá-los, vamos enfrentá-los e, com muita serenidade, vamos aprender o que cada momento quer nos ofertar. E após a queda, isso é muito importante. O que vamos fazer após a queda? Se o caminho não é a, a crítica, se o caminho não é a desolação, o que vamos fazer? Nós vamos analisar o caminho percorrido. Nós vamos analisar a trajetória escolhida. E nós vamos, assim, fazer reflexões para evitarmos futuras possíveis quedas no futuro. Vamos nos prevenir, vamos ter medidas de precaução. Isso é sabedoria, para evitarmos danos maiores no futuro, é óbvio. Então, vamos caminhar com mais segurança, com mais assertiva, aprendendo com os nossos próprios erros. E, acima de tudo, amigo espiritual, nós precisamos confiar, queridos irmãos, confiarmos em nós, nas nossas possibilidades e confiarmos nos amigos espirituais. Termos fé em Deus, que é Pai de amor, que quer a nossa própria felicidade. Confiarmos no nosso Senhor Jesus, que cuida de todos nós. Confiarmos em nosso mentor espiritual, nos nossos amigos espirituais e caminharmos com maior segurança. Falando em fé, vamos pensar um pouquinho na grandeza da fé de Simão Pedro. Olha que Simão Pedro caiu, mas ele se levantou, ele não ficou no chão. E nós vamos trazer aqui uma passagem da prisão de Pedro, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 6 a 12. Herodes havia mandado prender Pedro, que ficou sob a tutela de 4 escoltas, sendo que em cada escolta haviam 4 soldados. E Pedro acorrentado no meio de tanta segurança. O que aconteceu? De madrugada, enquanto Pedro dormia, acorrentado, sob a vigília de guardas e soldados, eis que o anjo do Senhor surgiu na porta da cela e iluminou toda a prisão. Ele despertou Pedro e lhe disse: levanta-te, coloca as tuas calças, coloca a tua sandália e coloca por cima a sua túnica e me segue. As correntes caíram naturalmente das mãos de Pedro. Pedro achava que ele estava sonhando, que estava tendo uma visão, mas ele não sabia se era real ou não. Certo é que ele seguiu o anjo do Senhor. Passaram pela primeira e pela segunda guarda. E quando eles se aproximaram do portão de grade, que já dava para a cidade, eis que o portão se abriu naturalmente. E o anjo do Senhor ainda caminhou com Pedro por mais uma rua. Foi quando o deixou só. E também foi quando que Pedro se conscientizou de que, na verdade, ele havia sido solto pelo anjo do nosso Senhor Jesus. Ali mesmo ele se prostrou, fez uma prece fervorosa e agradeceu ao nosso Senhor Jesus por toda ajuda recebida. Testemunho de fé, pois ele era merecedor dessa ajuda espiritual, pois ele trabalhava para Jesus e timorato, destemido. Ao sair da prisão, continuou servindo ao nosso Senhor Jesus, continuou anunciando a boa nova.
sem medo dos homens. E às vezes nós paramos, nós deixamos de caminhar, nós ficamos com tanto medo do mundo, das coisas do mundo, das pessoas, quando na verdade nós devemos temer ao Criador. Porque o que mais importa é caminharmos para o Pai. O que mais importa é servirmos a nosso Senhor Jesus e não servirmos aos homens. Lembremos que quem muito agrada aos homens, às vezes desagrada ao Criador e fica em desarmonia com a sua própria consciência. Por isso, levantemos. Olha que Pedro, outrora, havia negado nosso Senhor Jesus, mas ele aprendeu com os seus próprios erros e se tornou forte, pedra do Evangelho, tanto que nosso Senhor Jesus falou para Pedro, está lá no Evangelho de João, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se tornou essa força vivaz do Evangelho, vivo, ativo, trabalhador incansável, por isso merecedor da ajuda espiritual. Caminhemos com fé. Também tenhamos nós o merecimento dessa ajuda espiritual. Para tanto, precisamos nos reerguer. Não podemos ficar no chão. Não podemos ficar aguardando que mãos anônimas, abnegadas, venham nos socorrer. Não. Vamos levantar e prosseguir com as nossas forças, caminhando com os nossos próprios pés e não pelas pegadas dos outros, e não com os pés dos outros, querendo que os outros nos coloquem no colo. Não, meus amigos, não podemos fazer isso. Precisamos ser fortes, precisamos fortalecer o nosso ser íntimo, esse ser espiritual que nós somos, e caminharmos para o Pai. As maiores armadilhas nessa nossa caminhada que nos fazem cair, que nos levam ao chão, tenhamos a certeza, são nossas debilidades morais, são nossos pontos de vista, é o nosso personalismo. Às vezes teimamos em seguir uma caminhada quando a orientação firme e segura nos adverte, olha, vai pelo outro lado, mas nós, na teimosia, queremos seguir de uma forma. E aí, erramos, caímos, chegamos ao chão. Quantas vezes, para defender um ponto de vista, querendo nós sermos os donos da verdade, nós somos levados ao chão, nós sucumbimos na dor. E pior de tudo é que há alguns que o orgulho, que a vaidade é tanta que eles não aceitam os próprios erros e querem colocar a culpa nos outros. Não podemos fazer isso. Ninguém é responsável pelos nossos enganos. Cada um tem o direito de escolha. Deus confere essa liberdade a todos nós. Por isso, nós vamos encontrar na doutrina espírita conselhos seguros para fazermos uma caminhada mais assertiva, para que não venhamos cair tantas vezes nessas nossas experiências. É necessário nos mantermos na operosidade, sem nos liberarmos das tarefas, das responsabilidades por nós assumidas. Isso é muito importante. É necessário dedicarmos um momento do nosso dia em benefício do outro, ajudar o outro de alguma forma, pelo sorriso, por uma ligação afetuosa, por um momento de troca de experiência, sabendo ouvir o outro, numa ajuda mesmo, levando a esse irmão aquilo que ele necessita, seja de que espécie for esse socorro. Certo é que pelo menos uma vezinha no nosso dia, um momento, que nós consigamos fazer algo de útil, algo de bom
a favor do nosso próximo. Também muito necessário nós não nos permitirmos sequer um minuto de vazio e de lamentações no decorrer do nosso dia. Por isso é necessário nos mantermos em atividade, em plena operosidade. Não vamos nos dar um momento sequer de vazio, porque isso leva aos queixumes, isso leva a lamentações, isso faz o ser ficar na inércia. Também não vamos ficar enumerando as nossas dificuldades, as nossas dores e falando das nossas vulnerabilidades, fragilidades, porque isso também não vai nos ajudar a caminhar com mais alegria, com mais otimismo, não vai. E também, queridos amigos, não vamos acalentar em nossa intimidade a culpa, porque a culpa machuca, a culpa, ela desgasta as nossas próprias energias, nos leva a desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios emocionais. A culpa nos leva à inércia, à prostração. Não vamos agasalhar a culpa. Daí a assertiva é: vamos ocupar o nosso tempo com aquilo que é útil, que dignifica. Vamos doar um período do nosso tempo a benefício do próximo. Vamos estudar, vamos orar, vamos meditar para, no mundo, dentro das tormentas que vão nos chegar, que nós tenhamos maior serenidade e maior sabedoria para fazermos as melhores escolhas e traçarmos um roteiro mais seguro, mais eficaz, que nos garanta promoção espiritual. E quando nós magoarmos alguém, queridos amigos, vamos ter pressa em pedir desculpas. Mas não é aquela desculpa que fala assim, me desculpa, não queria ter feito isso. Aquela desculpa que é para você se desembaraçar de uma responsabilidade que você sabe, você precisa de pedir desculpas. Não é disso que nós estamos falando. É da desculpa sincera, sentida e demonstrada por atitudes. Mas não é apenas de uma vez. São reiterados comportamentos no dia a dia, renovados, que mostram que você realmente se regenerou, que você se modificou, que você quer fazer diferente. E aí a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, não, mas não é aquela pessoa de antes. E aí você vai ser credor de receber o perdão ilimitadas vezes. E da mesma forma, você terá o dever de perdoar aos demais 70 vezes 7. Estamos falando de evangelho vivido, evangelho sentido. Se cairmos, vamos nos soerguer. Se magoarmos, vamos pedir desculpas inúmeras vezes por demonstrações comportamentais. E quando alguém nos magoar, porque quando foi ele que caiu, aí dessa vez nós é que vamos perdoar 70 vezes 7. Vamos perdoar sempre. E assim nós vamos caminhar com maior segurança, com maior robustez moral. O Espírito Bezerra de Menezes, também no livro A Coragem da Fé, e é na lição 18, também que ele nos diz: a verdade, ela nunca está ao lado de quem acusa e de quem fere. Isso é severo, isso é grave demais. Em uma contenda, aquele que se mantém calmo, sereno, que se coloca aberto ao diálogo, que deseja a conversa tranquila, esse está com a verdade. Aquele que altera o tom da voz, que fecha a cara, que parte para a agressão, seja verbal, agressão pelo olhar, esse não está com a verdade. Porque assim, o Espírito Bezerra de Menezes nos ensina: a verdade nunca está ao lado
de quem acusa, de quem fere, mas é nunca. Então, se é nunca, não há sequer uma ocasião em que uma pessoa que machuque, uma pessoa que agrida o outro, ela esteja com a verdade. Não vai estar. Porque a verdade nunca está ao lado de quem acusa e de quem fere. Muito sério isso. E quando, amigos, se em alguma ocasião nós viermos a nos sentir expostos, levados a uma situação constrangedora por alguém ou por várias pessoas, também há uma recomendação segura nesse momento. Caso venhamos a ser expostos de uma forma vexatória, depreciativa, onde nos sintamos devassados, humilhados diante das demais pessoas, lembremos, queridos irmãos e amigos, da mansidão, da compaixão divina, que não aponta o dedo incisivamente para nenhum dos filhos, para nenhum dos filhos. Deus, Pai de amor, justo, mas Pai amoroso, acima de tudo, tem muita compaixão. E como Deus sabe que nós estamos a caminho, como nós estamos aprendendo, e que cair faz parte desse nosso processo de educação, Deus não aponta o dedo incisivamente para nenhum dos filhos. Aquele que agride, aquele que aponta o dedo, esse está bem longe da verdade. E esse também está bem longe do amor, da lei maior da vida. Porque Deus, na sua compaixão, ele não aponta o dedo para o filho que sucumbiu. Pelo contrário, o que Deus quer é soerguê-lo para que ele continue a sua caminhada. Melhor conselho para nós, em uma situação tão difícil, tão constrangedora como essa: silenciar para não se comprometer. Tenhamos a certeza que no planeta Terra, sob o solo do planeta Terra, não há aquele isento de erros, isento de pecados. O único aqui que veio o Espírito puro para nos educar foi nosso Senhor Jesus. Por isso, o planeta Terra, um planeta inferior, onde seus habitantes, encarnados e desencarnados, ainda se encontram em processo de educação, aprendendo, e temos tanto ainda a aprender, não há aquele sob o solo do planeta Terra liberado de erros, de enganos, isento de pecados. Por isso, não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra aquele que tivesse pecado. Mas como todos nós temos erros, por que nós vamos atirar pedra naquele que caiu, que se encontra no chão? Porque ontem nós também estivemos no chão. E amanhã, provavelmente, nós vamos estar no chão por outras vezes. Porque ainda vamos errar. Só não podemos permanecer no chão. Daí, ao cair, reerga-se quantas vezes se fizer necessário. Vamos nos levantar sempre e caminhar com os nossos próprios pés. Assumir a responsabilidade das nossas escolhas, responsabilidade da nossa vida. E vamos caminhar com segurança, com alegria, porque junto a nós temos amigos espirituais que querem a nossa vitória e vamos confiar em nós, nas nossas possibilidades. Importante nessa caminhada, não podemos ser condescendentes com o mal, de forma alguma, nem com o mal externo, o mal do outro, nem com o próprio mal. Ah, mas é meu irmão, mas é meu amigo, ele eu compreendo, ele eu perdoo. Não seja condescendente, perdoar sim,
Mas ser condescendente com o erro, não. Seja amigo, mas se ele te der a oportunidade para sinalizar a assertiva, mostra a ele o caminho do bem. Mostra a ele o caminho do amor. Agora, dê a ele todas as possibilidades que você tiver para que ele faça a sua caminhada com os seus próprios pés de uma forma melhor. Não seja conivente, não seja condescendente com o mal alheio. Também não sejamos condescendentes com o mal que jaz dentro de nós. Sabe aquela coisa de nós queremos justificativas para os nossos erros? E falarmos assim, mas eu fiz isso, não, mas foi por causa disso. E tem sempre um porquê, e tem sempre uma razão para justificar o nosso engano? Não, não, não. Precisamos rever os nossos comportamentos, rever a caminhada percorrida, avaliá-la, tomar diretriz assertiva para o futuro, porém reconhecendo os nossos enganos. Não podemos também ser condescendentes com o mal que jaz dentro de nós, porque isso não nos permite caminhar de uma forma meritória, caminharmos evoluindo. Vamos sim, queridos amigos, olhar para os nossos enganos, assumi-los e a partir daí fazermos diferente, de uma forma mais bela, de uma forma mais honesta, de uma forma mais saudável. Tenhamos a certeza que haverá sempre inúmeras oportunidades, quantas se fizer necessário, para que o caído, para que o frágil, o débil, o vacilante se soerga e siga a sua caminhada para o Criador, evoluindo, se moralizando, se espiritualizando, desenvolvendo virtudes, conquistando sabedoria, desenvolvendo o intelecto, inúmeras vezes quantas se fizer necessário. Deus vai nos ofertar sempre novas possibilidades para essa nossa caminhada. Por isso, queridos amigos, nossa palavra é de consolo, é de esperança. A certeza é que nós vamos sim aprender a fazermos o que é da lei divina, o que é correto. A garantia é que nós vamos ficar cada vez menos caídos no chão. E a esperança é que, caso venhamos a nos embaraçar dos nossos próprios enganos, nossos pontos de vista, personalismo, orgulho, egoísmo, analisemos o que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou tomando essa decisão, aonde essa escolha vai me levar. E vamos rever nossas falas, nossos comportamentos, para que amanhã não venhamos a ser defrontados com a nossa própria consciência e venhamos a nos sentir envergonhados, porque sabíamos o que deveríamos ter feito, porém não fizemos. E decidimos ir para o chão. Não, queridos amigos. Vamos ter esperança. Vamos ter coragem para olhar para a nossa própria intimidade. E vamos falar assim para nós mesmos: eu me amo demais. Eu mereço viver com pegadas mais firmes, com mais segurança. Eu não preciso ficar caído no chão. Embora, se eu vier a cair, eu vou me levantar o mais breve possível. Porque eu já tenho força dentro de mim. Porque eu já tenho conhecimento. Porque eu quero ser feliz. Porque eu tenho certeza de que tudo que me acontece é para o meu próprio bem.
Queridos amigos, nesse momento a humanidade chora para aprender a caminhar com os próprios pés, mas é caminhar na escolha do amor, na escolha da fraternidade, na vivência da lídima amizade, na tolerância, na cooperação. Eis que nós estávamos fazendo escolhas erradas. Eis que nós não parávamos para analisar os nossos caminhos, as nossas decisões. E a todo momento estávamos indo ao chão, ou sequer nem levantávamos. E de queda em queda ficávamos caídos no chão, nos machucando, agredindo a nós mesmos e agredindo ao nosso próximo. Mas chegou o momento que Deus, tão amoroso, tão compassivo, abraçou essa humanidade, todo o planeta Terra. E como se Deus estivesse falando para todos nós, ó, meus filhos amados, vamos caminhar, levantem-se, saiam do chão. E eis que nesse momento estamos num momento de grande reflexão, porque daqui a pouco nós vamos retomar a lida de cada dia. Vamos fazer escolhas mais sensatas, vamos fazer escolhas mais amorosas e vamos realmente colocar mais fraternidade, mais amizade na nossa vivência de cada momento. Se cairmos, vamos nos levantar. Porém, tenhamos a certeza de que se Pedro caiu, se ele tinha debilidades, dificuldades como as que temos, e ele superou todas elas, todos nós temos a mesma capacidade de autossuperação. Porque essa centelha divina, porque esses germes, essas heranças de Deus, elas jazem na intimidade de todos nós. Olhemos para dentro de nós com muito amor. Respeitemos esse eu interior, esse eu divino que nós somos. E façamos um trato conosco mesmo. Caminharei pela oração. Caminharei com maior vigilância. Caminharei com mais determinação para o bem. Eu não quero mais ficar no chão. Se eu cair, vou me reerguer. Porém, o que eu desejo é cair cada vez menos. Cada vez mais eu vou caminhar e menos eu vou ao chão. Que assim seja, que a graça divina nos acolha, nos abençoe e que sigamos, amigos, unidos, abraçados, nos fortalecendo, para que sigamos de pé para o alvo, para o nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, graças a Deus, que os amigos espirituais nos guardem todos sempre. Graças a Deus.